Olá, muito boa tarde. Está começando agora o Futebolês e a partir de hoje a gente vai trazer conteúdo extra aqui na Tribuna Band News FM. Nesse período de recesso a bola para, mas muita coisa rola, os assuntos de bastidores ganham manchetes, ganham mais espaço. E a gente hoje recebe com muito prazer o presidente do Ceará, Robson de Castro. Tradicionalmente, nos últimos anos, o Robson tem vindo ao programa para conversar, para fazer uma avaliação, para fazer para passar a régua mesmo, para a gente fazer uma análise do que foi, uma retrospectiva do que foi o ano de 2018. Muito boa tarde, Robson. Mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite. O Danilo faz o programa junto comigo também. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo. Caio Costa também. Tudo bem, Caio? Tudo ótimo, José. Bom, vamos falar com o Robson. A primeira pergunta para o presidente do Ceará, que você considera positivo 2018? Boa tarde, Robson. Boa tarde, positivo, claro. Acho que a gente conseguiu bicampeonato estadual, que era a nossa meta número 1, e a número 2, a permanência na Série A. São os dois objetivos maiores. Como para o próximo ano, os objetivos maiores serão buscar o tricampeonato e a permanência na Série A novamente, né? A gente vai ter outras competições, mas essas duas, para mim, seriam as minhas prioridades. É ruim dizer isso, de prioridade, que parece que você está desmerecendo as demais, mas é como se fosse aquilo que a gente imagina como o mínimo para a gente sair feliz no final do ano. Danilo Queiroz, vai lá, Danilo. Bem, Robson, acho que das duas, você falou que são prioridades, acho que o Campeonato Brasileiro muito mais, né? Era um retorno do Ceará à Série A, era um momento em que a equipe precisava se firmar de novo na elite do futebol brasileiro e teve toda aquela dificuldade de início de campeonato. Queria que você contasse um pouco sobre essa questão e de como vocês fizeram para segurar a onda naquele início, o início com tanta pressão, o início com tantos resultados ruins na Série A e meio que inesperados, os resultados tão ruins, 3 pontos em 27 disputados em 9 jogos, pelo que o time fez no início do ano, né? O Campeonato Cearense, campeão, sem maiores problemas, muitas vezes utilizando o time B. E na Copa do Nordeste, chegando a uma segunda fase também sem tropeços, sem percalços. Como é que foi isso? Foi realmente surpresa para vocês? Não, a gente já sabia que a Série A ia ser uma competição diferente daquelas todas que a gente vinha atuando nos últimos anos, né? Uma desconhecida mesmo para nós. Eu imaginava que a gente ia aprender durante a competição. Não tinha como fazer um curso sobre Série A ou coisa que o valesse. É uma competição diferente, muito diferente da Série B. Aliás, se você tiver um time na Série B e for jogar a Série A, você vai ter dificuldade. E um da Série A, se jogar a Série B, vai ter dificuldade. São competições diferentíssimas demais. O Internacional sofreu na Série B do ano passado, né? E todos os times da Série A, quando caem para a Série B, sofrem muito. Acabam campeão, mas normalmente eles só conseguem arrender no segundo turno, quando eles começam a aprender a competição. A competição é assim, você tem perfis diferentes, até da preparação física, até da forma de organizar um time, até na forma de criar uma estratégia, né? Nós não fomos assim atropelados em nenhum momento por nenhum time na competição toda, salvo o jogo com o Flamengo em casa. Os demais foram jogos muito parelhas. A diferença é que a gente estava com muita dificuldade ofensiva, né? De peças para botar a bola para dentro. E uma necessidade de organizar melhor o time, né? O Lisca, até quando a gente trouxe o Lisca sempre mandava uma mensagem assim, tô assistindo todos os jogos e tal, desde o Campeonato Cearense, e não tá legal isso aí não, dá para organizar esse time aí. Ele sempre falava assim para algumas pessoas, as pessoas depois me contavam, né? Na época do Jorginho também, ele ficou preocupado, assim, pô, não é para estar desse jeito, o time tá precisando estar organizado, mandava assim umas letrinhas, né? Enfim, mas era que eu sempre disse, eu sempre achei que uma coisa muito importante, você não pode fazer uma avaliação de um time que está desorganizado. Não estou dizendo que eu não estou desmerecendo o trabalho do Chamusca, mas assim, quando o Jorginho fez também, foi piorar, a coisa degringolou mais ainda. E você só pode conseguir, você pode entender o que é que você precisa quando você está organizado. Quando está desorganizado, nada serve, né? E aí foi nesse momento aí que a gente começou a trazer, eu disse, eu vou trazer os jogadores da minha confiança, que jogaram comigo, né? Jogadores como Samuel, como Leandro, né? Foram jogadores que a gente foi buscar.
né? O Lisca indicou o Calisson, né? Que é desconhecido para mim, nem sabia muito bem como era o jogador. Edinho. O Edinho nós torcemos porque o Naldo foi embora, né? O Naldo tinha até mais mobilidade, tinha mais velocidade, mais também, força, né? mais jovem. Mas não tinha jogador no mercado, fomos trazer o Edinho. Fabinho, né? Vocês trouxeram. Trouxemos o Fabinho, que acabou não jogando muito, né? Jogou mais de lateral. Né? O time era o Richardson e o Edinho, ou o Richardson e Juninho no final. No final, aliás, foi o time que começou o campeonato. Richardson, Juninho e Ricardinho. Quer dizer, é o mesmo time que começou. Eu digo assim para você, é muito encaixe, é muito organização de time, inteligência de jogo, estratégia. Tudo isso pesa. Time bom é o time organizado. Time com os melhores do mundo, desorganizado, não vai ter resultado. E o Lisca trouxe essa organização para o time, essa inteligência, essa capacidade de mobilizar, né, todo mundo em torno de um projeto, porque ele é um personagem também, e o personagem dele é um personagem muito legal, um personagem que agrada, que tem carisma, que acabou criando uma atmosfera nacional em torno do clube, do time. E tem o Luiz Carlos, o treinador, que de doido não tem nada, um cara muito inteligente, preparado, mais até um professor do que um treinador, sempre gosto de dizer isso, porque ele ensina o sujeito a jogar. Eu, na apresentação, disse, o Lisca está chegando aqui, falei que de doido não tem nada, e vocês vão ganhar muito em aprendizado, porque todos aqui, até os mais veteranos, vão aprender com ele, posicionamento, né, vai a jogar, a fazer função, porque ele faz isso muito bem, ele é um grande treinador, um grande professor, e é um cara muito inteligente, um cara que se estuda muito o adversário, é um cara que não aceita derrotas, vira super-herói nas vitórias, ele é muito intenso, isso às vezes atrapalha um pouco o emocional dele, mas é um cara realmente que veio porque eu tinha convicção, né, que ele era um cara que ia fazer um baita de um trabalho. Começando pelo final, 2015, você falava uma coisa que era muito verdade. Você comemorou ali como se fosse um acesso dentro do campeonato. Faltavam 9 rodadas, será dado como rebaixado. Dessa vez as rodadas eram muito maiores, mas a sensação de virtual rebaixamento era muito clara no ar também. A sensação é a mesma, Robson? É um acesso dentro do campeonato? Olha, em 2015 foi mais difícil, certo? O Lisca, até eu brinco com o Lisca, ele disse assim para mim, quando me trouxe em 2015 nós tínhamos 2% de chance, dessa vez eu trouxe tinha 4%, né? Ele melhorou a percentual, eu digo, dobro. Pra você ver, tô dando menos trabalho para você. Mas 2015 foi mais difícil, porque a estrada era mais curta, tinha que errar muito pouco, né? E não tinha mais nem como você trazer ninguém, né? Tinha que usar o que estava ali. Né? E ele organizou o time, era o mesmo time. Então, e fez uma campanha nos 9 jogos que se tivesse começado o campeonato tinha subido, né? Da mesma forma agora, né? Eu estava vendo agora que quando o Lisca chegou, o Sport eu acho que era o 7º. O Atlético Paranaense era o vice-lanterna. A gente era lanterna. O Ceará era lanterna, o Atlético Paranaense tinha 2 pontos a mais, tinha 5. Então o que valia... O Atlético tinha 9, o Ceará tinha 5. O que valia para o Ceará, valia para o Atlético. O que é que aconteceu com esses dois clubes? Mudaram o treinador. O Fernando Diniz é um baita treinador, mas é um treinador que ele deixa o time num risco muito grande de perder jogos. Ele também disse assim, eu ouvi uma entrevista dele, disse, rapaz, o que me estimula não é ganhar, não é ser campeão, é melhorar a performance do jogador. Então ele é um professor, ele ensina muito o jogador, só que ele é muito radical. O time E o que aconteceu? O treinador que chegou agora tirou os riscos, mas aproveitou todo o trabalho do Fernando de aproximação. O time é muito bom, joga muito bem, né? Muito bem. É o mesmo time, como era o nosso. É um time organizado de uma outra forma. O Thiago ainda tinha a vantagem de estar no clube, né? Ele era o técnico do Sub-23. Sem dúvida. Né? Mas é o mesmo, quer dizer, foi só mudança de quê? De inteligência, tá certo? E os dois times tiveram excelentes campanhas depois que esses dois treinadores chegaram. Eu acho até que falar mais em prol do Lisca em relação ao Thiago é o fato que fisicamente o Atlético estava mais inteiro do que o Ceará, porque o Atlético não joga o campeonato estadual. Né? O Atlético também consegue fazer uma arrancada, todo mundo com o tanque cheio no segundo turno.
Enquanto o Ceará era um dos times que mais jogou no ano, né, Robson? E o consolidado, né? Numa Série A há muito tempo, com uma estrutura absurda, um orçamento maior do que a gente. É a referência, Robson, pra para vocês? mim é a grande referência. Grande referência. É um time que um time que eu é um clube, né, que eu admiro muito. E eu sei que vai ser é muito longe a gente chegar no nível deles. Mas é muita inteligência por trás de tudo aquilo ali, sabe? Eu acho que a inteligência Eu mais sou do da qualquer tese que coisa. a história do G12 já morreu. Eu acho que é os 12 e o Atlético Paranaense. Esse G12 já está quase que um G9. E eu né, acho que o Atlético 10, dentro dessa porque eu equação acho aí. que os times do Rio já estão muito parecidos, muito enfraquecidos. Você tem um Flamengo acima dos demais. Tirando o Flamengo. Tirando né? o Flamengo. Botafogo ainda, mas o Vasco, para o Fluminense, vocês viram esse ano, eles poderiam ter caído todos dois. Por uma história de desorganização, né? Muito grande. Mas é isso, o que eu penso é isso, que a organização, o treinador, ele faz muita diferença, sabe? E às vezes o pessoal quer criticar, mudou de treinador. Você muda justamente por isso, porque aquele não está mais conseguindo deixar o time competitivo, os que não estão jogando já estão meia farol baixo, enfim. Eu acho uma das missões mais difíceis de um dirigente é saber o momento exato de tirar o treinador, de mudar a comissão técnica, né? O comando técnico. Hoje, nosso entrevistado aqui no Futebolês, Robson de Castro, presidente do Ceará, que conquistou o campeonato estadual, o bicampeonato estadual, e em 2018 também se manteve na Série A do Campeonato Brasileiro. Não é o dedo, é a mesa, tá, Danilo? Tranquilo, tranquilo. É bem melhor, né? Girando a mesa. Giratória, né? Exatamente. Eu queria... O Robson concedeu entrevista pra gente, foi nosso convidado no Futebolês, até ao vivo no programa, e o Robson nunca colocou o Ceará como um rebaixado. Era incrível, porque... Sempre acreditou. Sempre acreditou, era incrível. Porque os números contrariavam qualquer otimismo de um torcedor. Porque o torcedor, eu sei que ele está lá para torcer, para acreditar sempre, mas se você olhasse friamente o que estava acontecendo no campeonato, era difícil você manter o otimismo para que o Ceará se livrasse do rebaixamento. A gente até temia, e o parâmetro naquele momento, como é curioso, né? O parâmetro naquele momento era o América de 2007, né? O América que fez a pior campanha da história da competição. Corridos, né? O América venceu primeiro do que o próprio Ceará. O América venceu na terceira rodada. Venceu na terceira Terceira, rodada, o quarta Ceará rodada, não venceu conseguia o Santos na vencer. Vila. Troca de técnico, a segunda opção não conquista nenhuma vitória em 3 jogos, sai de uma hora para outra e aí você traz o Lisca. O que te fazia acreditar, Robson? Ou era apenas um discurso de um cara que está à frente, na cúpula do time, que não pode baixar a guarda, ou você de fato acreditava que seria possível? Acreditava, claro, acreditava. Eu acreditava tanto que eu não conseguia compreender porque que as pessoas não acreditavam. Pois é. Isso me criava até uma certa... Vamos dizer assim, eu achava assim Raiva? pouco também, né? Eu digo, pô, que é isso? Você Como considerou a é que pode? entrevista? Eu lembro que viralizou essa entrevista, né? Quando um repórter, colega nosso, perguntou a você se você já estava pensando em 2019. O que de fato era meio loucura também, perguntar em plena competição. Se você está pensando em 2019, você diz, calma. Não estava nem no meio, né? Não estava nem no meio da competição. Não, eu não estou pensando em 2019, estou pensando em 2018. Vai dar certo. E esse otimismo, eu vou te contar uma coisa, é louvável, viu? Será que é o exemplo de 2015? 2015 você absorveu e sabia que 2015 era foi possível? mais difícil. Eu via que foi mais difícil. E assim também, porque tinha parada para a Copa, né? Então tinha um novo trabalho a ser feito. Né? E eu tinha tomado a decisão também de a gente ficava focando muito nos jogadores de Série A e fora do país, e essa coisa não vinha, não acontecia, não tinha oferta de nada. Como não vai ter agora de novo. Agora, ó, pega aí a lista do São Paulo, já estou com a lista do São Paulo, do Palmeiras, estou com a do Cruzeiro, não tem nada não, tem nada. Então, daqui a 6 meses vão dizer, por que você não contratou? Se a gente der uma baixa no campeonato. Já vou avisar agora, não tem nada. Não tem nada nessas listas, tá? E o que é que eu fiz? Eu demorei para ir fazer e buscar na Série B, que eu devia ter feito mais cedo, buscar na Série C, buscar na Série D. E quando eu fui fazer isso aí, a gente foi trazer as peças características que a gente precisava para o time. Né? O João Lucas, Trazer o Figueirense, João né? O Lucas. Edinho do CSA, o Xadá, do Carlisson. Ferroviário, Carlisson no Brasil Pelotas. Né? E aí conseguimos finalmente trazer o Samuel, que foi difícil, porque estava Que enrolada a fez um situação, campeonato. mas trouxemos o Samuel, confiava no jogador, tem espírito, tem amor pelo clube, tem
né? Leandro para mim é um gênio, certo? Trazer aquele maluco para cá e, enfim, o resto eu já tinha em casa. E trazer o Lisca. O Lisca, que tem uma identidade muito grande com a gente, já comeu uma saca de sal comigo, confio nele também. Então, assim, eu tinha as ferramentas, né? A disposição e o tempo, que eram duas coisas importantes. Vai ter ferramenta e tempo, então vamos buscar. Fiz as minhas apostas contra tudo e contra todos, contra a diretoria, trazer o Quixadá, trazer Lisca, com pressão. A diretoria foi contra a maioria? Não, porque quando eu falei, eu digo, eu vou trazer um jogador aí que tá na Série D. Eu numa reunião de diretoria. Aliás, me lembro naquela época da pressão, que tava aquela coisa toda, aí ficava os grupinhos se formando de torcedor e tal. Aí eu cheguei a receber alguns grupos, né? Tinha um grupo que era esse, então, pega o dinheiro, guarda e eu digo... Para não gastar em 2018? Para não gastar, para deixar o dinheiro guardado para 2019, para subir 2019. Mas antes mesmo? Sim, antes de o da Lisca Copa. chegar? Antes da Copa, Ah, né? tá. E teve outros grupos que era o grupo que podia contratar quem quisesse, assim. Aí eu chamei para uma sala e disse, vamos dar o nome aí, menino. Bora. Eu digo, esse aqui tá aqui, esse tá preso aqui, esse aqui eu já tentei. Eu tenho uns WhatsApp de tudinho aqui desde o começo do ano. Aparece Eu aqueles vivo caras que isso. estão sem jogar 6 meses. Aí tinha um jogador que eu disse, agora tem um aqui à disposição, tem um nome bom, é um jogador interessante. Agora, eu não quero trazer não, porque eu acho que esse cara aqui não tem mais força, não tá mais jogando, se machuca muito. Mas se vocês quiserem contratar, eu contrato agora. Tá aqui o cara, eu contrato ou não contrato? Vai ficar todo mundo calado. Eu perguntei de novo. Então, tem que decidir. Na hora de decidir, nem essa apresentação se faz. Aí foi quando eu disse, papai, sabe de uma coisa? Eu não vou ficar, eu vou fazer do jeito que eu imagino. Aí foi quando surgiu a coisa do Quixadá, né? Começaram a falar do Quixadá, começaram a falar do Quixadá. A gente até trocou até contigo, o tu WhatsApp, mandou, né, para mim um WhatsApp aí, eu disse... Ainda brinquei assim, é bom, será que dá? Você O contrataria? que você faria? Né? E aí eu fiquei nessa, e eu fui ouvir. Aí eu fui Você aí eu foi fui no ver o jogo. currículo, né? Eu tinha visto o currículo dele, aí, esse cara aqui tá passando aqui na série dele, não é da série D, né? Tá passando. Aí eu fui pro jogo, Contra o São José. Foi 3-2, né? Foi até um gol. Aí falei com o Neto, que é o do Ferroviário, falou bem dele e tal, conversei. Aí conversei com alguns setoristas, o Danilo tinha ido cobrir um jogo lá, perguntei pro Danilo. Cobri O vários. Del, Cobri vários. Del não, foi o Del, não sei, lembro. Alguém foi cobrir também, perguntei. As opiniões estavam muito boas. Aí eu cheguei na diretoria e digo, rapaz, eu vou trazer esse cara aqui. Eu fui pro jogo, vou trazer o cara aí. Quando eu disse o nome, o pessoal, você é louco, não sei o que e Série tal, D. Série D, pai lá. Eu digo, ó, aí eu já sei como é que você pega o pessoal pro seu lado. Torcedor é um bicho... É só dizer assim, você trouxe o Fortaleza atrás. Rapaz, você muda a cabeça de todo mundo com essa frase mágica. Pra você ver como o torcedor é. Eu não me embalizo nisso. Mas eu sou psicólogo de torcedor, viu? Eu sei como é que... pancada, né? Eu só foi essa frase. Não, tá agora. Aí o apoio veio, trouxe. Já era com o contrato assinado. Só fiz democratizar a informação, né? Mas é assim que o torcedor é. Esse tipo de louco que raciocina muito mais em função de um adversário, de um resultado, que eu não posso entrar nesse mundo aí. Uma pergunta rápida. Eu, como gestor, tenho que estar longe disso. Pois é, você como gestor, às vezes eu acho você é muito injustiçado em algumas situações. Eu já falei isso várias vezes. O Evandro Leitão, que é o seu antecessor, que você trabalhou com ele, é muito mais carismático do que o Robson de Castro. Acho que você até concorda com isso. O Evandro errava tanto quanto você, como qualquer outro dirigente, e os erros do Evandro são minimizados. Eu não sei o que acontece. O Evandro tem essa... Eu estava lá para fazer o para-choque. Essa empatia. Você levava muito mais pancada. Hoje, incrível. Se o Ceará caísse, a culpa era sua. Se o Ceará se salvou, o mérito não é seu. É do Lisca. É do Lisca. É do jogador. Dos jogadores. É isso mesmo. Isso te incomoda, Robson? Zero. Ou não? É zero. Eu acho graça desse negócio aí, porque... Olha, como é que você consegue eu acho que o achar torcedor, graça no nisso? fundo, ele tem Sinceramente. essa consciência, sabe? É porque, como eu sou uma pessoa que não diz o que o torcedor quer ouvir, eu digo que ele precisa ouvir. E eu criei, na realidade, um contraponto com o torcedor, né? Eu criei um contraponto com o torcedor. Porque é assim, por exemplo, nesse mesmo processo, eu lembro que eu tive uma reunião na minha empresa, durante esse período, e chegou uma pessoa muito importante no clube, de experiência no clube, mas disse, rapaz, eu tenho uma ideia, contrata um jogador aí de 300, 400 mil reais
que aí tu contratou, vai parar para a Copa, todo mundo vai parar de te bater, porque agora o jogador veio aí para resolver o problema. Eu digo, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, porque primeiro não vai resolver, vai ter uma festa, vai ter uma calmaria, mas não vai me ajudar no final e ainda vou ter 2.400.000 para tirar do caixa para pagar esse cara. Não vou fazer isso. E não fiz. Mas esse tipo de coisa eu não faço. E o torcedor quer que se faça isso. Ele quer que se faça isso todo dia. Todo dia. E eu digo, eu não trago medalhão. Isso irrita o torcedor. Isso é uma palavra ruim. Ele quer que eu diga assim, rapaz, eu vou trazer os melhores. Eu não vou mentir pro cara, não vou ludibriar. Entendeu? Então eu digo assim, vou ser responsável. Entendeu? Tenho convicção, vou ficar com o Wesley. Não fica com esse cara que tá manchando a imagem do Ceará. Eu fico. Então não faço o que o torcedor quer. Mas eu não faço, não é como revide, não. É porque eu me pauto nas minhas convicções. E até agora eles me ajudaram muito, porque é só pegar a história. Eu tenho 6 títulos estaduais como diretor de futebol. Ninguém tem mais do que eu. Nenhum diretor que passou pelo Ceará, nem por Fortaleza tem mais. Em todos os tempos. Em todos os tempos. Eu tenho 6. Porque sempre mudava. Eu ganhei 2011, 12, 13, 14, 17 e 18. Né? 16 eu não era diretor de futebol do clube. E em 15 eu perdi o estadual, mas ganhamos a Copa do Nordeste. Era difícil ganhar o estadual naquele ano. Mas ganhei a Copa do Nordeste. Né? Tem um acesso e uma permanência. 2 permanências, não dá bem numa... Então o que é que acontece? Com todas as críticas, o que me levou a ter esses resultados, o torcedor gostando de mim ou não, foi as minhas convicções. Eu posso até errar, mas eu acertei muito mais do que errei. Os números estão aí, os mulos falam por si mesmos. Eu digo, futebol é resultado. Qual for o resultado? Não adianta como começa, o importante é como termina. Então, não adianta. Agora também é o seguinte, se eu tivesse feito um baita primeiro turno, tivesse caído, ninguém estava falando do primeiro turno. Então, todo mundo deixa de falar do primeiro turno, agora só fala do segundo, porque nós ficamos. Mas o torcedor quer falar sempre buscar um rabinho para fazer a crítica. Né? Mas a forma como nós reviramos o processo, 2015, como agora, reformulamos, trouxemos jogadores, aí o cara não resolvemos a bronca. Não resolvemos. Então, eu tenho que ir fazer por isso. Se não for, eu errei, era para ter trazido o Lisca, depois do Chamusca. E por que não foi? Por que não? É exatamente isso. Não fui porque, na hora que o Chamusca caiu, vem aquela pressão, e aí eu vou trazer um nome conhecido, porque isso, porque aquilo outro. Fui, mas queria ter trazido o Lisca, que todo mundo sabe que eu queria ter trazido o Lisca ali, todo mundo. E quando eu fui trazer o Lisca na segunda vez, eu até me lembro agora como é que foi. Estou saindo do estádio, aí o segurado me liga, presidente, há um negócio aqui muito sério aqui que aconteceu, o Jorginho quer ir embora. Na hora eu escureceu um pouco assim a mente, né? Eu disse, porra, a leitura que vai ter aí é o seguinte, o cara viu que não tem mais jeito, né? E aí, coincidentemente, o Evandro tinha me ligado, rapaz, tu tá no estádio, eu não sei se era por causa do filho dele que tava lá, alguma coisa, e aí eu comentei com ele essa história. Rapaz, ó, eu vou ter que resolver uma bronca aqui hoje que o Jorginho quer sair. Ele disse, rapaz, não deixa esse cara sair de jeito nenhum, porque vai ser ruim pra ti, vai dar problema e tudo mais, e o pessoal vai cair de pau em cima de ti, ele não pode, ele tem que ficar até o final da Copa. Vem aqui em casa. Eu fui na casa dele, mas já dizendo assim, rapaz, que conversa é essa? Eu vou pegar, mandar esse cara embora, é agora, rapaz. Eu vou trazer um cara para resolver, esse aqui vai me afundar. Mas a preocupação dele era com relação à torcida. Eu não estou preocupado com a torcida. Estou preocupado em resolver o problema. Quando eu cheguei lá, eu disse, meu irmão, eu não vou ficar com ele. Eu vou lá só para aceitar o que ele vai me pedir, que é para ir embora. Eu vou aceitar e vou trazer o Lisca. Tu vai trazer o Lisca? Tenho e vou trazer. Vai ser o Lisca. É da minha confiança. E trouxe. E fui lá no Praça Centros. Ainda deu um de sambarlau ficar com ele assim, acreditando naquela conversa toda do Jorginho, porque não sei o quê, um problema em casa. Tá bom, rapaz, rapaz, é mesmo. E o auxiliar dele extremamente constrangido do lado, sabendo que aquilo tudo é uma conversa. Né? Então, assim, você imagina o Evandro, que é um cara que é meu irmão, meu amigo, trabalhou comigo o tempo todo, ele, para ele tomar essa decisão, não sei se ele iria tomá-la dessa forma. Talvez ele fosse ficar com o Jorginho. Agora você imagina reunir 10, 15 do clube
que pensam mais ou menos igual e eu penso sozinho diferente. Aí eu que é sim pro Jorginho. Mas era para ter o título. Eu vou trazer o Lisca. E não ter feito o que 15 queriam. Entendeu como é que é? E os 15 estão errados? Não é que estão errados. É porque eu vejo muito comentário, na imprensa mesmo, muito comentário, muita avaliação do torcedor. Mas o cara não está dentro do clube, não tem o sentimento, então é muito achismo. Eu acho. Eu estou lá dentro. Eu sei que o remédio é para a barriga, não é para a cabeça. E todo mundo quer que eu dê remédio para a cabeça e a dor na barriga. Então, eu estou lá dentro, eu tenho essa percepção. Não é por má fé nem coisa nenhuma. É porque os caras querem ajudar, ou todo mundo tem uma solução mágica, né? Todo mundo tem uma solução. Né? Mas só que eles não conhecem o problema. Eu estou lá, eu sei qual é o problema. O problema é esse aqui. Todo mundo, é porque eu sei isso aqui. Esse jogador não presta. Quando eu cheguei, o Lisca me perguntou, cadê o Renato? Cadê o Leandro Silva? Por que deixou o Hernani ir embora? Por que mandou esses caras embora? Por que tu mandou eu usar esses caras? O Hernandes, o Leandro, o Renato. Pô, o Renato ia botar na segunda linha, não sei o quê. Eu digo, rapaz, a pressão tava muito grande aqui. Eu comecei a desovar, bicho. Vou dar uma reformulada. Mas ele ia usar. Era o mesmo jogador que talvez tivesse terminado o ano aqui, jogando. E fez alguma outra percepção do jogador. O Renato é um... Como aconteceu, vice-artilheiro da Série B, né? O Renato tentou, os últimos 2 anos do Renato pelo Havaí foram excelentes. Tanto é que ele foi contratado, a gente elogiou a contratação do Renato aqui. Até discutia se era pra ser lateral ou se jogar na segunda linha. Mas a qualidade do Renato, desde o ABC, a gente sabia que o Renato era bola. Mas fazendo autocrítica, eu achei a contratação do Lisca uma péssima opção, a pior possível, e acabou que o tempo me mostrou que eu estava redondamente enganado, né? Mas Danilo, Caio, fiquem à vontade. Não, o que eu ia perguntar pro Robson é basicamente o seguinte, se o Ceará vai pro segundo ano seguindo em Série A. Isso não acontecia desde 2011 e, como você bem falou, mudou muito o mundo do futebol, os contextos são outros, os contratos de TV são maiores, mas as diferenças também orçamentárias dos maiores para os menores se tornaram maiores também, então é todo um contexto diferente. O que puxa desse ano, seja de formação de elenco, seja da tomada de decisão, nos respeita até aquela coisa, o Ceará fez 2 times para o estadual, porque tinha a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, e praticamente não se aproveitou o time B do estadual pro resto da temporada. Né? Para dizer, aquele time, a gente até conversou uma vez, teve uma coisa boa daquele time B, ele foi a fomentação do Arthur como um grande artilheiro. Porque jogando no time B, ele ganhou constância de jogar como titular do Ceará, começou a fazer gol todo o jogo, a torcida comprou a ideia, ele ganhou, botou num banco um centroavante que é muito melhor do que as pessoas falam. O Elton é muito mais jogador do que muitos falam por aqui. Tanto é que fez falta no segundo turno ter um Elton. O Elton tomava uma bronca da torcida do Ceará, que era um negócio que eu nunca entendi. Era um exagero absurdo. Era a vez do Arthur. O Arthur pedia passagem, ia terminar o ano como titular. A gente cantava essa pedra em fevereiro. Mas que era um jogador super útil, tinha que ter ficado, né? A gente falava muito sobre Elton, né? A gente sabe que o jogador, quando quer ir, não tem muito como segurar. Era um Figueirense que queria do outro lado, é um clube grande jogando Série B. E ele mostrou no Figueirense. O cara fez 11 gols em 17 jogos. É verdade. Então, o contexto é muito assim. Mas o elenco ficou muito grande e a qualidade não era tanta. Eram jogadores para jogar ali o estadual acontecer. Então, dessa formatação de elenco de início de ano, o que é que o Ceará fez em 2018 que não vai repetir em 2019? Bom, eu diria o seguinte, dificilmente tu vai ter 2 times com qualidade. Só quem tem isso aí é o Flamengo, e o Palmeiras. O Corinthians não tem não. Palmeiras, é o Grêmio, pois é. Então você vê aí como é que tá Vasco, como é que tá Flamengo. Mas eu tô batendo se você vai preferir subir a galera da base... Não, do que o que vai mudar? Contratando jogador de Série C... O que vai ter assim? Não tem solução mágica, tá? Primeiro que o mercado vai ser tão difícil de contratar como foi ano passado, se não for pior, tá? Primeiro que a continuidade do Lisca. Isso é um caso positivo, vamos tentar montar junto, não precisa... A gente estava conversando muito sobre a Série A, que ela é um campeonato diferente, mas ele é um campeonato que é possível você ser competitivo nela. Você tem condição de fazer boas competições da Série A, mesmo não tendo um grande orçamento. E não precisa ter medalhões para isso. Chapecoense, foi provado aí. Né? É isso aí, Chapecoense, tá? Os que caíram foram muito mais por bagunça, tá certo? Do que por outra coisa, né? Escolha de treinador errado,
Tá? América Atraso de Mineiro, salário, América né? Mineiro. América Né? Mineiro. Você viu aí, depois que o Enderson saiu, é outro time. outro Um time com o Enderson, outro time... Mesmo elenco, Mesmo time. né? Esporte, muita bagunça. Pra não Vitória dizer que é o também mesmo tava time, muito eles perderam o bagunçada. Serginho, né? É. E o Paraná... O Paraná não se preparou, né? Paraná já era... Assim, pô, era realmente muito abaixo. Eles estavam... E o Ceará rebaixou É. o Paraná. O Ceará, quando ganha do Paraná É. lá, que entrega a lanterna pro Paraná, cai o Micali, e aí o time que até jogava bem e não conseguia É resultado, verdade. foi pro espaço. Mas assim, primeiro, continuar do Lisca, o entendimento da competição, para ele, para mim, para os atletas, para a base que vai ficar a base, né? Um cara que não tem coragem de botar para jogar, que tá jogando, botou o Felipe Jonathan, né? É outro caso assim, porque quem ia botar o Felipe Jonathan para jogar contra o Corinthians? Alguém ia improvisar, tá? Alguém ia improvisar. Ele botou e o menino ficou e ele bancou o menino foi o titular até agora. Vamos escolher as peças dentro da característica dele. Ele é um cara que, embora ele tenha tido pouca experiência na Série A, mas ele tem muito conhecimento da Série A, do campeonato. Ele acompanha muito, ele estuda muito, ele veio de um time, ele passou, né, a sua base toda dentro de um clube Internacional. como Internacional. E, enfim, ele é um gênio, tá? Uma espécie de gênio. Claro que eu não estou dizendo que ele... Alguém até me perguntou, rapaz, quem é que você garante que o Lisca vai ficar o ano todo? Você não garante o emprego de ninguém. Nem o meu está garantido, nem o seu e nem o dele. Porque emprego é emprego, né? Agora tem que dar resposta. Tem que ter resultado. O cliente não vai ficar comigo, eu sou profissional, sou empresário, mas o meu cliente não vai ficar comigo o ano inteiro, não é garantido, não. Eu tenho que ser competente todo dia para ele ficar comigo. Então, isso é a regra da vida. Né? Mas, assim, é um cara que mostrou já o seu valor. Outra coisa, nós vamos agora, nós vamos manter a base e nós vamos também trazer alguns garotos do profissional que você falou, da base, né? Que ele já me disse até alguns nomes. Deverão ter alguma oportunidade. E vamos buscar no mercado. A gente já tem aqui umas 5 ou 6 contratações praticamente confirmadas, tá? Vai dar resposta? Rapaz, é difícil. Não tem alguém que vá garantir, né? Se você disser Felipe Azevedo, festa de todo mundo pela contratação do Felipe Azevedo. Infelizmente, ele não deu um retorno que se esperava. Aí você traz o Calisson. Ninguém queria o Calisson. Deu um baita de um retorno para quem ninguém esperava. Então, o futebol é muito difícil você mensurar isso. O que você tem que ter o acompanhamento permanente e fazendo ajuste todo dia. Uma coisa, Não tenha vergonha de desmontar o time todo e fazer outro, não. Deixa eu te perguntar uma coisa, Robson. Isso não é errado, não. Ah, é porque errou, não. É porque não está dando certo, muda. Tem algum perfil de média de idade? Que o Ceará começou um ano com um time que era com uma média de idade relativamente alta, quando a gente ainda lembra que Hernandes era o lateral esquerdo, por exemplo. O time tinha uma média de idade alta. Não estou dizendo que o time era ruim. Porque às vezes ele tem gosta que de mais vitalidade, realmente. Não, o Lisca gosta do cara mais jovem, mais, sabe, mais força, mais vitalidade, mais dinâmica. Atacante de área tem que ser assim, que sai da área, vai jogar também, que vai fazer a jogada, vai organizar também. Montar dentro da filosofia dele. E ele falou um pouco... Gosta muito de jovem. E o perfil dele, né? Time de muito correria em espaço curto, tudo. E outra, ele falou um pouco do que foi a diferença em 2016, que ele não participou da formação do elenco. Ele até brincou, falando com o Danilo, né? Que você trouxe um monte de gente que ele indicou depois. Qual vai ser a participação dele nessa formação de elenco e o que aconteceu em 2016 que ele não participou tanto? Eu trouxe um bocado de gente que indicou que eu também já gostava. Mas é o seguinte, não é porque em 2016 foi o seguinte, 2015 quando acabou, foi um ano muito difícil pra gente, né? Foi um ano todo de protesto, foi muito ruim. E aí, quando terminou aquela maratona, eu viajei. Eu fui para os Estados Unidos, passei 15 dias fora. E ele também viajou, ele cansou e ficou o departamento de futebol controlando. Pela primeira vez você colocou um diretor de futebol. Foi a primeira vez. Eu saí do departamento de futebol. Foi o Haroldo, né? E aí foi feita uma montagem lá, que realmente não foi adequada, não foi correta. E não funcionou. Mas o principal erro, eu acho que não foi esse. Foi outra iniciativa do departamento de futebol que eu acho que foi fatal. O Campeonato Cearense era um campeonato esquisito. Você jogava contra a chave adversária. Igual a Copa do Nordeste. E aí o que é que aconteceu? Tinha um jogo contra o Maranguape e o departamento de futebol pediu para o Lisca botar o time reserva. E o time reserva não conseguiu ganhar do Maranguape, só fez 1 ponto. Se tivesse ganho o titular ganhar 3 pontos, porque o outro jogo era um clássico. E clássico, você não sabe como começa, não sabe como termina. Clássico é clássico.
Então, obrigaram ele a jogar o time reserva. O que é que aconteceu? Empatou e foi pro Clássico. E Clássico, tinha que ganhar o Clássico. Empatou. E perdeu, né? Empatou. Empatou? Ele Empatou perde o o clássico. primeiro, né? Porque era... Empatou, foi verdade. Já era o segundo. Empatou, Já era o tem razão. segundo, Tem é, razão. já era Empatou. volta. Resumindo, nós ficamos fora do campeonato. Quando ficou fora do campeonato, o que aconteceu? Desastre total. Caiu todo mundo. Caiu todo mundo. Treinador, diretor, Tinha até jogo da Copa do gerente, Nordeste ainda. lista de jogador para ser mandado embora. Aí eu reformulei o time todo. Aí trouxe o Filipinho, né? Aí trouxe o Felipe Menezes, aí trouxe o Lelê. Aí comecei a remontar o time todinho. Né? O Lelê Fluminense é 2017, né? Não, mas ele veio em 2016 também. Não. O Lelê veio. O Lelê veio, foi Veio, mal. 2016, Foi veio. no segundo Lelê semestre, é. Ele veio. Aí começamos aí fui remontar o time, botei um monte pra fora, contratei 12, 13 jogadores. Né? Já com o Sérgio, né? Foi. Contratou o Sérgio Soares. Aí o Sérgio pediu pra eu trazer um jogador, alguns jogadores que depois eu tirei, o William, aquele que veio do Vitória. Sim, o Que é um gol Pica-Pau. bonito pra caramba. O William Pica-Pau. pelo amor de Deus. Pois é, aí Gol contra o Paraná lá. eu limpei, ficava limpando folha ali, ajustando. E no final a gente ainda brigou até a última rodada. Tinha chance no jogo com o Vasco lá no Rio. Tinha uma pequena chance, mas tinha. Então foi isso que aconteceu. E o Lisca foi vitimado nesse processo. Mas a responsabilidade é minha. Embora o departamento tenha montado, eu sempre disse, a responsabilidade é minha. Eu sou o culpado. E eu aprendi. Eu digo, tanto é que eu não viajo mais em dezembro. Lá pra cá eu não viajei mais. Dezembro do ano passado eu fiquei o ano todo e montei o time todinho. Uma pena, Agora né? de novo. Uma pena, né, Robson, não poder viajar? Você não tem condição, cara. É foda o futebol, porque todo mundo tem férias. Jogador, Todo treinador. mundo, menos dirigente. Aí Nessa época que vocês o mais otário tá trabalham. lá. Danilo, vamos fazer o seguinte? Sim. Eu vou te pedir permissão e falar pro Robson, a gente tá com o tempo estourado. Vamos pro intervalo, aí você faz a pergunta depois do intervalo. Tranquilo. Combinado? Fechado. Só que eu acho que no final ali, foi 2016 foi com o Luverdense, né? O Ceará chegou lá em chance. Com Não, isso chance, foi 2014. Luverdense foi 2014. 2014. Foi 2014 Foi que ele 2016 chegou. foi com o Vasco Foi mesmo, né? também com o Sérgio Soares. Eu acho que não. 2016 acho o que chegou Ceará, sem chance. o né? Ceará perde um jogo do Vila aqui, Sem empata. chance. Mas até uma rodada. Uma rodada ele anterior ele perdeu- tinha chance. Ele É perdeu do verdade. Vila Nova aqui. Aí no perdeu dia as que o outras Wesley chances. fez um dos gols mais bonitos da carreira Foi. dele aqui. É, Cruzamento Pegou do de primeira. Cametá e ele pega de primeira. na última rodada ele chegou Já sem chegou chance. sem chance. A pergunta do Danilo Queiroz pro Robson de Castro. Eu acho que é uma pergunta que muitos torcedores gostariam de fazer. Cada um tem seu pensamento, mas, Robson, qual campeonato cearense o Ceará venceu? Copa do Nordeste ele estava muito bem. Copa do Brasil também estava passando de fase até ali, até o Atlético Paranaense, né? Eu acho que fez uma boa campanha. Campeonato Brasileiro, aquele início. Qual o grande erro? O erro que você diz assim, esse erro cometi, não cometo mais, ou não houve? Não, eu acho que foram duas coisas, né? Que aí não sou eu que falei. Foi os dois treinadores que chegaram depois, tanto o Jorginho como o Lisca, falaram que a preparação física para a competição Série A, não é uma crítica à preparação física de uma forma geral, mas para a Série A não estava com as valências necessárias para aquele perfil de campeonato, que exige determinadas posturas ou gestos que são diferentes das posturas e gestos exigidos pela competição Série B. Por isso que times que estão na A têm dificuldade de jogar no AB e vice-versa, por várias variáveis, tá? Por várias variáveis, dentre elas a física. Esse era um ponto. Que tanto é que na Copa do Mundo o Flavinho fez um trabalho específico lá para dar uma arrumada nessa parte. Não é uma crítica ao Roger antes, que é um excelente preparador físico, mas talvez o planejamento... Ou falta de experiência? Falta de experiência é alguma coisa, né? Segundo, também, assim, o time ficou muito time e o modelo de jogo do estadual, na Nordeste, no brasileiro, né? A forma de jogar, aberto demais, não tinha aquela parte defensiva muito bem trabalhada, como o Lisca gosta, as linhas muito fortes. Tanto é que o Naldo, assim que ele chegou, o Naldo já virou titular com o Lisca, era um jogador que o Femusca não queria até que eu dispensasse, né? E foi titular absoluto com o Lisca até a hora de ir embora. Quando saiu o Naldo, ele disse, pô, temos que buscar um cara para fazer o que o Naldo faz. E procurando, não tinha. Vamos no Edinho. Trouxemos o Edinho, pagamos para tirar o Edinho lá do clube, né? Então, depois que... Agora, no final, ele já criou confiança, já gerou... do ponto de vista tático, estava todo mundo igual. Nós diminuímos o grupo, ele treinava os dois times muito igual. Então, ele já teve...
A necessidade fez o Lisca jogar com um time com a linha de 5 embaixo do jogo contra o Atlético Mineiro lá, e ele fez o certo, era o que dava pra fazer. Isso aí. Ele mudava, o Rafael virava um lateral falso pelo lado direito, o Samuel ia pra segunda linha, mas era um time, e era aquela coisa, né, Robson, que tá brigando pra não cair, a primeira coisa que tem que fazer E ali nós perdemos fechar a um casinha. ponto, porque houve um erro de arbitragem ali. o Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. A gente perdeu alguns pontos pelo erro de arbitragem e também Era contra o Paraná, né? Paraná também. Qual foi o outro que a gente perdeu? Acho que contra o Vasco, não foi? Fora. Contra o Vasco tem a discussão da posição discussão do, da do posição Wagner do cara lá. no lance do gol. Então, Mas também tem e o como pênalti teve do jogos Paraná. que a né? gente jogou demais e não ganhou. Tem aí o jogo do Santos, Botafogo. Botafogo. Acho que o Botafogo Santos pra ainda foi a pegar. melhor partida do Ceará no campeonato. É brincadeira. pra mim O foi a melhor Arthur, partida do Ceará teve no campeonato. 4 chances claras de gol e não dá pra dizer que ele perdeu o gol, não. É o Vanderlei que fez um partidaço naquele dia. Mas o time, assim, virou um time que o Brasil todo respeitava muito quando jogava contra. Os treinadores respeitavam muito, falavam muito depois das partidas, elogiando o time. O Renato chegou a dizer, esse time não cai. Eles ganharam da gente 3-2. Ele disse, esse time aí não cai do Ceará. Foi, ele Pode disse, escrever isso lá ele atrás. disse na coletiva. Lá atrás. Né? Filipão chegou a dizer, olha, eu estava mais preocupado com o Ceará do que com o Flamengo. Meu jogo que estava preocupado era o jogo do Ceará. Né? E todos ficaram falando isso, e sempre falando, porque o time ficou um time muito perigoso se jogar contra. Né? O Lisca armou um time que era um time que estava ali, fazia uma transição rápida e não pegava O adversário desprevenido. E a gente sempre estava... Chegou um momento que a gente teve um gapzinho aí que o Arthur deixou de fazer gol e o Leandro, os dois. Aí a gente sentiu um pouco. Ficou sem... Agora, eu queria pegar nesse ponto aí, a situação para 2019, porque eu sei que nós estamos no caminho do final de ano, o torcedor está muito preocupado com o Ceará 2019. A defesa está ali, né? Praticamente mantém todo mundo, você está tentando manter o Samuel, mas talvez só perca o lateral direito. Ali a marcação, o Richardson é um cara muito forte, você manteve praticamente todos os volantes da equipe. Agora, o Juninho Quixadá se soma ali ao ataque. Mas aí tem um problema. Arthur, esse não tem jeito, né, para esse ano. É um jogador que até promete que um dia vai voltar, mas não será agora. E para o bem do Ceará, ele tem que fazer realmente um bom campeonato no Palmeiras e até seguir além. E o atacante Leandro Carvalho, sua dupla principal de ataque, os jogadores que faziam os gols, que quando você falou, Robinson, há pouco, que quando eles deixaram de fazer os gols, a equipe teve dificuldades. Como é que você vai repor essas peças? Porque não são peças baratas de mercado. O Leandro, a gente vai esperar janeiro chegar para ver o que a gente consegue fazer com o Botafogo, né? Tentar trazer ele de volta. Quer ficar aqui, louco pela cidade, louco pelo clube. E aqui é onde ele joga, né? Tem que fazer aí um sinalzinho aqui, porque aqui ele sente bem pra caramba, joga, né? O outro que eu tenho que esperar janeiro é o Wesley, né? É outro jogador também que você viu aí, que ele é capaz de fazer. E foi uma grande perda pra gente no começo do ano. Wesley e Andrigo eram os dois jogadores que a gente perdeu e que não tinha como repor, não tinha no mercado. Né? Que depois veio o Leandro e Carlos, vamos dizer assim, teoricamente. Mas a gente tá trabalhando alguns nomes aí. Na verdade, acertamos já com o atacante de área, tá? Não revelei ainda porque não saiu da documentação. Bom jogador, Robson? Bom jogador. Características parecidas com a do Arthur? Sabe jogar. Porque o Lisca não gosta. O Lisca não gostava muito do Elton. Eu gostava muito, mas porque o Elton ficava muito na área, né? Um jogador mais de área. Eu gostava muito. Eu não tinha a mesma percepção com ele, não. Eu não queria que ele tivesse saído, o Elton. Mas ele, quando trouxe o Ricardo, é porque o Ricardo tem essa característica de jogar mais fora da área e tal. Esse aí é um que sabe jogar fora também. Mas ele tem é parecido com o Arthur, novo. Acho que vai dar uma resposta boa pra gente. Eu quero trazer aí pelo mais 2, ele mais um de área, esse que está contratado mais um, e deixar o Romário, né? Romário aí pra gente ver. Como você tem suas características, suas perspectivas, seu pensamento, você não deixa se iludir muito, não, pelo pensamento alheio, né? O torcedor diz, pelo amor de Deus, não traga o André, que todo ano ele é rebaixado. Ele é um jogador que poderia voltar? Eu acho besteira. Eu acho. Não tem problema pra mim, não. Eu tenho certeza que você achava isso. Eu acho tá na lista? Porque ele não cai sozinho, né? Rapaz, eu traria o Andrigo, eu traria. Se tiver condições de trazê-lo, eu traria. Eu não acho que isso é bobagem. Porque isso aí faz parte da superstição, né? Eu acho que esse jogador tá doido para dar uma resposta para cá. Ele saiu daqui, não deu certo para onde ele foi, viu que foi um negócio, perdeu um ano lá. Eu acho que ele viria aqui e daria tudo. Se entregaria aí, se vai ajudar ou não, aí o tempo vai dizer. Mas eu gosto muito dele, é um jogador que finaliza, né?
ele fazia gol. Tanto é que a gente tinha o Andrigo e o Wesley. Os dois faziam gol e tinha mais o Arthur. Depois perdemos os dois. Nós passamos uma fase ruim até a gente conseguir trazer Leandro, né? Quixadá. Enfim, é isso aí. Mas eu gosto dele. Não tenho essa preocupação, não. Ô, Robson, rapidinho, a gente está com o tempinho estourado. O Ceará, a instituição Ceará, tem uma ótima relação com o Fortaleza, né? Vocês se dão muito bem, são dois dirigentes jovens, se falam, não vejo nem as instituições se respeitam, até nas redes sociais, o que é muito bom, convenhamos. Acho que a rivalidade ela precisa ficar entre os torcedores. E se a gente, às vezes, aumentar essa rivalidade que já está muito grande, fica complicado, né? As instituições elas têm uma grande responsabilidade em relação a isso. Como é que você vê o acesso do Fortaleza também nesse aspecto? Falando amplamente, né? Falando do contexto geral. É importante para o Ceará também? Eu acho que vai ser um grande ano, tá certo? E os clubes estão com essa percepção, mas eu acho que a gente precisa que os stakeholders, ou aqueles que estão no ambiente do futebol, e aí coloca a imprensa, coloca governo, enfim, precisam evoluir em alguns pontos para a gente fazer um produto de futebol cearense que seja referência, porque no Nordeste o único clássico que vai ser aqui, e nós estamos na frente, a preço de hoje, a nível de ser o centro do futebol do Nordeste, estamos na frente da Bahia e de Pernambuco, pela primeira vez, talvez pela primeira vez. Então, assim, a imprensa nossa aqui, você via assim, claramente, uma imprensa como ela falava do Ceará na Série A local e como falava a imprensa nacional do Ceará na Série A. A linguagem, a forma, a nacional valorizava e a local desvalorizava, tá? Então, eu acho que precisa envelopar esse produto, Ceará e Fortaleza, e botar para cima, ser bairrista, tá? Fazer tem que ter uma liderança aí qualquer que puxe isso. Eu não sei se é alguém do governo, o governo tem que apoiar, porque vai melhorar aqui do ponto de vista da economia. Rapaz, o Flamengo vem para cá 2 vezes, o Corinthians 2 vezes, vão ser 38 jogos aqui. Todos os times vão vir aqui 2 vezes. Economia, parte cultural nossa aqui dos nossos times tem que ser aproveitar, a gente dar um salto nisso aí, né? A visibilidade que o time que vai ser um centro de esporte fantástico, que pode gerar atração de turista e outras coisas para cá. Nós temos que unir, enquanto clubes, botar as nossas equipes para pensar com inteligência que propriedades nós podemos, propriedades comerciais nós podemos desenvolver e lançar para o mercado local, ser parceiro, fazer uma espécie de roadshow, tá? E dizer, olha, vocês juntar aqui as grandes empresas, vocês querem ser parceiro dos clubes, Ceará e Fortaleza, nós vamos ter esses espaços aqui, nas nossas sedes, nas nossos centros de treinamento, no estádio, se a gente for administrar, nós vamos ter isso aqui num departamento, ou numa atividade nossa que vamos fazer, ou numa ação, e trazer essa parceria e gerar receita para o clube. Nós temos que desenvolver essas propriedades em conjunto do futebol cearense, tá? Então, eu acho que a gente precisa dar uma evoluída nisso. Porque aqui você contrata um jogador, aí queima logo o cara. Esse aí não presta. O time é ruim, vai perder. Não, ganhou não sei quem, não ganhou não. Isso aqui foi o outro time aí só tinha refúgio. Né? Quer dizer, é uma imprensa, eu não estou fazendo uma crítica, não é a vocês não, tá? Eu estou fazendo assim uma crítica para uma parte da imprensa. Nós fazemos parte. Nós fazemos fazemos parte parte da contexto, que não valoriza esse produto, cara. O ano é esse que vem, entendeu? A gente tem que dizer assim, o Ceará tem o melhor time e o Fortaleza o melhor time e nós somos os melhores do mundo e vamos puxar para nós esse troço, entendeu? A gente tem que procurar gerar esse espaço, porque todo mundo, hein? Você vê os pernambucanos lá, rapaz, eles se acham, não é verdade? Eles se acham. Então, era uma coisa que eu preciso estruturar isso. Eu não sei como é que poderia se fazer isso, quem seria essa liderança, se seria alguém do governo, se seria alguém da imprensa, se seria um pool, se era uma reunião que tinha que ser feita todo mundo, mas nós temos que aprender a tirar proveito desse ano que vai ser o ano. Concordo. O ano. Não, minha única pergunta é a respeito só de uma coisa, Robson. São 38 eventos, como você falou. 19 do Fortaleza, 19 do Ceará.
E a grande reclamação, e aí de alvinegros e tricolores que lotam os estádios, é o tratamento do torcedor no estádio. A gente teve problema em jogo do Fortaleza, tivemos problema no Ceará e Vasco, principalmente dessa última rodada, que ficou muito claro, porque era um jogo daquele, se tivesse 2 Castelões, os 2 Castelões estariam lotados naquele domingo. O que o Ceará já justificou para tratar, porque a gente espera que a campanha do ano que vem seja melhor para que a gente veja esse estádio entupido mais vezes ainda em 2019. Se a gente puder fazer a gestão do estádio, era a melhor coisa para a gente, porque a gente... Ninguém mais do que o Ceará e Fortaleza. Você acha que é capaz de fazer o Ceará e Fortaleza? Com certeza. Ninguém mais do que o Ceará e Fortaleza querem tratar bem o seu cliente, né? Mas só que tudo que dá errado, a culpa é do clube. Então, e uma das coisas também que tem que ser resolvida é essa questão da bebida, né, no estádio, isso aí é assim um absurdo. Isso acaba criando aqueles bolsões de gente que querem entrar no estádio ao mesmo tempo, faltando 5 minutos, né? E os caras ficam lá fora e tomam tudo que pode, se abastecem no máximo possível, porque sabe que no estádio não tem venda de bebida, então eles já querem chegar lá num estado de embriaguez suficiente para assistir o jogo da forma que ele quer. Então, acho que assim, tem que ter uma estruturação disso tudo, né? Voltar a ter bebida em estádio, organizar essa coisa lá fora. O Ministério Público tem que rever alguns pontos de vista. Polícia Militar tem que rever alguns pontos de vista. Enfim, a gente precisa dar uma organizada. Aqui não fizeram um esforço para tirar proveito da Copa do Mundo, não foi? Para tentar tirar, não tiraram, não conseguiram tirar. Mas fizeram lá uma série de... Né, todo mundo foi para aqui, para acolá. Amiga, vamos ter um ano inteirinho, é uma Copa do Mundo inteirinha. Esse ano vai ser uma Copa do Mundo inteirinho. O Ceará e o Fortaleza na primeira divisão, rapaz. Isso vai ser um espetáculo. Um espetáculo. Então a gente tem tudo para fazer um negócio, um ano assim, extraordinário. Mas tem que ter uma liderança, que eu vou dizer, alguém que tenha capacidade de mobilizar todos esses players aí para desenhar e dizer a responsabilidade de cada um, onde é que nós vamos melhorar, como é a forma que nós vamos nos comunicar, como é que a gente vai envelopar esses produtos aqui e fazer o futebol cearense dar um salto, né? Porque imagina aí se a gente conseguir também continuar os 2 mais um ano. Rapaz, é um espetáculo. É claro que o assunto renderia muito mais, alguns temas não foram abordados, a gente tem um tempo aqui, temos essa hora entre 4 e 5 no Futebolês, mas eu acho que foi muito proveitoso, não é, Danilo? Foi sim, muitas informações bem interessantes e o torcedor já tem uma ideia de como vai ser o Ceará em 2019 pelas palavras do Robson. É isso aí, obrigado, viu, Danilo? Eu que agradeço, um abraço. Um abraço, Caio. Outro amigo. Obrigado, Robson, mais uma vez, você sabe o carinho que eu tenho por você. Claro que as críticas fazem parte, a gente precisa avaliar, a gente precisa analisar, mas estamos no mesmo caminho em barcos distintos, né? A imprensa ela tem esse direito, né? Esse poder, essa responsabilidade, na verdade, né? Essa responsabilidade de fazer a avaliação, de autocrítica, mas sempre com muito respeito às pessoas. Aqui, pelo menos aqui na Tribuna Band News, aqui no Sistema Jangadeiro, a gente tenta manter isso, sabendo que quem erra é o profissional, a pessoa não tem nada a ver. Então a gente sabe diferenciar bem. Eu me sinto seu amigo, me considero seu amigo. Obrigado. Então um grande abraço, felicidades, Feliz Natal, um abraço na família. Tá, obrigado aí, você, Danilo, Caio, pelo convite mais uma vez, né? Estamos aqui sempre... O quarto, né, Robson? Poxa, tá ficando quase que uma tradição aqui a gente fazer esse fechamento de ano. Não, só quero agradecer também aí, porque de qualquer forma a gente sempre teve aqui no grupo Jangadeira aqui, vocês como amigos do Ceará. O Danilo sempre está presente com a gente lá, é uma pessoa que a gente respeita muito, às vezes até um conselheiro, né? Algumas vezes eu ligo para ele de noite. São 20 e poucos anos. A gente troca algumas ideias e tal. Danilo, cara, tu quer que tá vendo isso aqui e tal? Ele também me liga, às vezes, doido para pegar uma novidade. Notícia, né, de leve. Custa nada, ele né? diz que eu sou muito monossilábico, ele diz. Demais, Não, no WhatsApp no WhatsApp é o legalzinho e o ok. Pronto, exatamente. Robson, tá confirmada a entrevista para hoje? Só botou o legal e o ok. Foi, tá bom. Muito obrigado aí, mais uma vez, e bom Natal e 2019 espetacular para todo mundo. A Tribuna Band News FM tem a coordenação da Dina Sampaio, direção Isabela Martã. Tchau, minha gente, até amanhã.